Olá, gente, tudo bem? Como passaram da semana passada pra cá? Eu confesso pra vocês que foi bem difícil gravar esse vídeo. Se você não acredita no mundo espiritual, acredite, porque ele é real, ele existe. E ele vai fazer de tudo para que você fique desanimado e não se interesse pelas coisas de Deus ou não consiga tempo para fazer o que realmente precisa. Bom, como a gente conversou, né? Eu quero agradecer aqui em primeiro lugar que muita gente respondeu lá na enquete que queria aprender um pouquinho mais, queria relembrar algumas coisas. E foi muito legal essa interação com vocês, foi bem legal mesmo. E eu separei então uma série de 6 a 7 estudos mais ou menos, antes da gente chegar naquele quadro, né, do dia 22 de outubro de 1844. E a gente vai estudar algumas coisas antes, porque são datas e profecias assim bem específicas de tempo, de história, que precisa de um pouquinho de embasamento bíblico antes, para a gente conseguir entender plenamente aquela profecia em si. Então a gente vai começar por um estudo bem básico. Eu não sei, né, se você está acostumado a estudar a Bíblia, se você não está acostumado a tirar um tempo todos os dias para estudar. Mas a gente vai começar estudando então sobre ela, sobre o nosso assunto principal, que é a Bíblia. Como eu disse, a gente vai estudar a Bíblia e apenas a Bíblia, que é a nossa única regra de fé. Então, a gente vai começar por ela e eu quero começar com uma pergunta para você. Quantas Bíblias você tem na sua casa? Eu confesso que eu tenho muitas Bíblias na minha casa, já tive muitas Bíblias. Hoje eu devo ter umas 10 Bíblias mais ou menos, tirando as Bíblias infantis, que eu tenho 2 filhas. Então, Bíblias infantis tem mais um monte, né? Eu já tive Bíblia em espanhol, Bíblia em inglês, Bíblia em ordem cronológica. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia não está em ordem cronológica. Gênesis não foi o primeiro livro provavelmente a ser escrito e Apocalipse também não foi o último livro a ser escrito. Me conta aqui nos comentários quantas Bíblias você tem e qual livro você acha que foi o primeiro a ser escrito e o último a ser escrito. Não tá na ordem, hein? Spoiler. Mas eu queria dizer que só aqui, ó, vou te mostrar algumas Bíblias e falar algumas coisas sobre as versões da Bíblia. Por exemplo, essa versão é a Bíblia que eu vou mais usar. Ela é NVI, ó, Nova Versão Internacional. Eu gosto muito da linguagem dessa Bíblia. Ela é um pouco mais acessível, sabe? Um pouco mais fácil de ser entendida. Lembrando que as versões mudam, mas o conteúdo e a essência é a mesma, tá? Então, não se perde nada quando se muda uma versão. Eu tenho outra Bíblia aqui, que essa é a minha Bíblia de guerra. Dá pra perceber. Essa aqui, ela é revista e atualizada. Então, existem vários tipos de linguagem. Existe revista e corrigida. Essa aqui é a Bíblia da Pregadora. Essa aqui é uma Bíblia que tem um estudo para mulheres também. Eu tenho uma Bíblia que é muito legal também, bem especial, que é de um projeto bem legal. Cadê eu? Aqui, ó. Caiu a minha outra. É um projeto bem legal que chama Adorarte. Então, ela é uma Bíblia assim, ó. Eu tenho um espaço para anotar coisas, mas nesse projeto a gente usa para outra coisa. A gente usa, por exemplo, ó, a gente grifa um verso, a gente medita sobre esse verso e daí a gente faz colagens, ó, do lado referente a esse verso. A gente faz colagens, a gente faz desenhos. E é bem legal também. É um jeito diferente de estudar a Bíblia. Muito legal também para quem gosta de desenhar, para quem gosta de recortar, de pintar, de colar. É bem legal. Outra coisa bem legal também, existe essa aqui, ó, que é a que eu tô usando agora, que ela tem o lugar para escrever e a gente usa realmente para fazer anotações. Então, é um jeito bem legal também. Eu falo que Bíblia a gente não lê, Bíblia a gente estuda. Então, não adianta nada você abrir lá aleatoriamente, ler alguma coisa e pronto. A gente tem que estudar, a gente tem que correlacionar com outras partes da Bíblia, a gente tem que ver o contexto histórico para saber, né, por que foi escrito aquilo, por que foi escrito daquela maneira aquilo. Pensa, a Bíblia foi escrita há muito tempo atrás. Então, só para você ter ideia, a Bíblia demorou aproximadamente 1.600 anos para ser escrita. Os autores quase nem se conheceram, né? Principalmente os autores do Antigo Testamento.
né, que foi um período maior. Então, a gente tem que estudar mesmo a Bíblia, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho lá na frente, juntar as partes. E principalmente ter orientação do Espírito Santo, que é ele que vai nos conduzir para esse estudo. Uma coisa legal também de fazer que eu gosto é usar post-it na Bíblia. Então, eu vou lá, tenho, né, li alguma coisa, pesquei alguma coisa de alguém que está falando, a gente faz anotação, a gente procura referências, procura outros lugares. Então, assim, é bem legal de fazer isso também. Só no Brasil, não sei se você sabe, mas só no Brasil a gente tem mais de 13 versões de Bíblia. Então, você procure a Bíblia que mais se adequa à sua linguagem, né? Ao seu pensamento, que vai ser bem legal. Não é à toa que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. E não é à toa também que a Bíblia foi, de fato, o primeiro livro a ser impresso por Gutenberg. De tão importante que ela é e de tanto que ela pode mudar realmente uma vida. Mas eu queria te fazer outra pergunta. O que é a Bíblia para você? O que você acha que é a Bíblia? A Bíblia, na verdade, ela é um conjunto de livros. Assim como a biblioteca, a Bíblia é um conjunto de livros. Mais especificamente, 66 livros. Se você abrir a sua Bíblia lá no comecinho, no índice, você vai ver que a Bíblia é dividida em duas partes. Antigo Testamento e Novo Testamento. Ou seja, o que veio antes de Jesus e o que veio depois de Jesus. Bem simples. Então, são 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego e algumas partes em aramaico. Mas agora, outra pergunta para você, então. Você acha que a Bíblia, ela realmente é a palavra de Deus? Ou você acha que por ter sido escrito por pessoas, né, por homens, ela é um livro ok, tem coisas boas e tem algumas partes que realmente, né, tá ali porque foi a vontade de Deus. Então, ela contém algumas coisas da palavra de Deus, ou ela realmente é, em essência, a palavra de Deus. Nada melhor do que a própria Bíblia responder. A própria Bíblia responde todas as coisas. E é muito legal. Eu fiz homeschooling com a minha filha durante 2 anos. E a gente aprendeu tudo baseado na Bíblia. Então, o que você quiser saber. Ciências, matemática, geografia, história, português, tudo. Você vai encontrar na Bíblia. Então, vamos ver se realmente a Bíblia é tudo isso que ela diz ser ou não. Então, para isso, a gente vai abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Pedro. 2 Pedro fica no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Ele fica lá no finalzinho da Bíblia. Se você for no índice, para quem não está tão acostumado, tem alguns livros que são menores, que são mais chatinhos de serem encontrados. Olha só, lá no índice da sua Bíblia tem o livro, né, a abreviação do livro, quantos capítulos tem e a página que tá o livro. Então, fica mais fácil de você encontrar. Pedro fica no Novo Testamento. Então, a gente vai lá, encontra Pedro. Pedro tá aqui. Que página que tá? Tal página, a gente abre lá. Conforme o tempo for passando, você vai se acostumando, né, com o lugar que estão os livros e vai ficando mais fácil. Então, a gente vai abrir lá em 2 Pedro, ó, como tá no finzinho da Bíblia. Aqui, ó, bem no finalzinho, um pouquinho antes de Apocalipse. Lá no capítulo 1, no verso 21. Então, 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, a gente vai ver o que realmente é a Bíblia. Se ela é a palavra de Deus ou se ela só tem algumas coisas que são da parte de Deus. 2 Pedro, no capítulo 1, 21, diz assim: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Pegue a sua caneta e anote. Pois a profecia jamais teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Algumas versões diz movidos pelo Espírito Santo. Embora a Bíblia tenha sido escrita por homens, né? Porque a Bíblia foi escrita por homens, na linguagem de homens, no sotaque de homens, aqui diz que ela teve origem na vontade divina. Ou seja, o Espírito Santo foi o agente causador da escrita da Bíblia. Mesmo assim,
a Bíblia, né, tendo sido escrita por homens, mesmo assim a Bíblia foi inspirada por Deus. Como eu disse, Espírito Santo que foi o agente dessa inspiração. Mas ainda estou na dúvida. Será realmente, né? Aqui diz que a Bíblia foi escrita por homens, mas pela vontade de Deus. Mas vamos ver outro texto para ver se isso realmente é verdade, se a Bíblia realmente se comprova. A gente vai abrir lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo fica um pouquinho antes. Então, volta lá um pouquinho. Se está na dúvida, vai no índice e procure. 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16. Faltou eu falar que a gente procura assim. Então, tem o livro. A gente sempre vai ter um número grande, que é o capítulo, e os números pequenininhos, que vão ser os versículos. Então, a gente procura lá, 2 Timóteo, capítulo, número grande, 3, verso 16. E diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, aqui a gente vê que toda a Escritura é inspirada por Deus. E daí ela fala, né, o para que a Escritura serve. Ou seja, as Escrituras são plenamente humanas e plenamente divinas. Escrita por homens, mas com um agente causador divino, que é o Espírito Santo. Para a gente entender, então, realmente essa questão da Bíblia, da inspiração, a gente precisa entender o que é inspiração, né? Tive uma inspiração hoje, a gente às vezes usa esse termo, né? Hoje eu estou inspirado. Mas o que significa realmente a palavra inspiração? Eu vou colar. Inspiração, a tradução diz que é theopneustos, é uma palavra grega, né? Theo de Deus, pneu, né? De ar, de soprada. Então, a Bíblia é inspirada, ela foi literalmente soprada por Deus. Ou seja, ela se refere então ao papel do Espírito Santo que teve nas pessoas que escreveram a Bíblia Sagrada. Você sabia que tem um lugar da Bíblia que não foi inspirado por Deus? Nossa, que heresia! Se você abrir a sua Bíblia lá, em Êxodo, no capítulo 20, você vai ver que essa parte da Bíblia não foi inspirada por Deus. Por que será que não foi inspirada por Deus? Lá em Êxodo 20, a gente tem os 10 mandamentos, que foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Então, não foi inspirada por Deus, né? Ela foi realmente escrita por Deus. Mas eu te faço outra pergunta. Por que, então, que a Bíblia foi escrita? E a gente volta lá na Bíblia, voltamos nesse mesmo texto que a gente estava, em 2 Timóteo, a segunda parte do texto responde essa pergunta. Ela diz assim, toda a Escritura é inspirada, soprada, né, por Deus. E para que ela foi escrita? Ela foi escrita para o ensino, ela foi escrita para repreensão, foi escrita para correção, foi escrita para instrução na justiça. Então, ela foi escrita para repreensão, para ensinar, para a gente saber o caminho certo. Mas que mais? Vamos abrir agora, volta um pouquinho mais ainda no Novo Testamento, lá em Romanos. Romanos volta um pouco, mas ainda está quase lá no fim da Bíblia. Romanos no capítulo 15, no verso 4. Para que a Bíblia foi escrita? Romanos 15, verso 4. Vamos achar. Olha lá. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais a nossa esperança é aumentada, né? Então, ela serve para repreender, para ensinar, para aumentar a nossa esperança. Tudo o que foi escrito, isso que eu repito, a gente pode aprender de tudo na Bíblia, porque tudo que foi escrito foi para nos ensinar e para perseverar o nosso bom ânimo, para a gente manter a nossa esperança. A verdade é que Deus sempre quis se comunicar com o ser humano, né? Ao longo da história, ele sempre quis se comunicar com o seu povo.
E então ele, né, devido ao pecado, nós ficamos distantes da presença física de Deus, porque nós não suportaríamos, a verdade, né, estar na presença de Deus mais depois do pecado. O pecado faz separação, né, entre Deus e o homem. E Deus teve, não essa ideia, né, mas Deus providenciou a Bíblia para que ele pudesse se comunicar com a gente. Usou pessoas para que as pessoas pudessem falar de uma maneira que nós entenderíamos até hoje, para que ele pudesse se comunicar com a gente, para nos mostrar o caminho da salvação. De Gênesis até Apocalipse, a Bíblia toda revela o que Deus faz e o que Deus fez para poder nos salvar, para poder resgatar o homem, para que mostrar o que Deus fez para que o homem fosse salvo. E o personagem principal da Bíblia, a Bíblia toda tem um personagem principal. E o personagem principal da nossa Bíblia é a pessoa, é a divindade de Jesus Cristo. E o seu papel ao longo da história, que ele fez para poder salvar a humanidade, para poder salvar você. Tá, tudo bem. Então a gente já viu que a Bíblia, né, foi escrita por homens, mas foi inspirada, soprada por Deus. Teve o Espírito Santo como agente causador dessa inspiração. Mas como saber se a Bíblia realmente é um livro que tem validade? Né? Poxa vida, foi escrito ao longo de quase 1.600 anos, tantas pessoas escreveram esse livro, pessoas que nem se conheceram escreveram esse livro. Será que a Bíblia tem uma unidade? Será que ela tem um assunto principal? Será que a Bíblia tem validade? Será que a Bíblia precisa ser atualizada de tempos em tempos? Porque se ela foi escrita há tanto tempo atrás, como é que os ensinos dela servem ainda para os dias de hoje? A própria Bíblia responde. A gente vai abrir a nossa Bíblia agora lá em Isaías. Isaías fica no Antigo Testamento, um pouquinho lá para frente de Salmos. Se você abrir a sua Bíblia no meio, Salmos acho que é um livro bem conhecido. Se você abrir em Salmos, vai um pouquinho para frente. A gente vai abrir Isaías no capítulo 40, no verso 8. Será que a Bíblia ainda é atual? Precisamos atualizar a Bíblia. Isaías capítulo 40, vou dar um tempinho, lá no verso 8, pausa o vídeo se você não achou Isaías, procura, acha Isaías, depois volta e dá play de novo. Capítulo 40, no verso 8 diz assim: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre, permanece eternamente. Outro texto para a gente ver se realmente a palavra de Deus tem validade. A gente vai abrir nossa Bíblia em Malaquias. Ai, Malaquias é um livro difícil. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Olha só. Acabou. O Velho Testamento. O Velho Testamento é um pouco maior que o Novo Testamento. Então, acaba Malaquias, já vem o Novo Testamento. Malaquias, lá no capítulo 3, o verso 16 diz assim. Verso 6, desculpa, não é verso 16, não. Verso 6. De fato, eu, Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Veja, Isaías diz que a palavra de Deus dura para sempre, dura eternamente. Malaquias diz que Deus não muda. De fato, eu, Senhor, não mudo. Sou o mesmo. 2 textos. Vamos para o próximo, que está lá em Apocalipse. Apocalipse, é o livro mais fácil de achar. Apocalipse e Gênesis são os livros mais fáceis de serem achados. Apocalipse é o último livro da Bíblia, no Novo Testamento, escrito por João. A gente vai abrir lá no finzinho, capítulo 22, que é o último capítulo, verso 18 e 19, 2 versos. Diz assim: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Veja, a palavra de Deus permanece eternamente. Ela dura para sempre. As flores caem, a relva murcha, o tempo passa, mas a própria Bíblia diz
que a palavra de Deus não muda, porque Deus é um Deus imutável, Deus não muda. Então, se a palavra de Deus foi inspirada por Deus, foi a vontade dele, né, descrita por linguagem humana, a Bíblia não muda, a Bíblia não pode ser atualizada, porque seria a mesma coisa que atualizar um Deus imutável. Como é que você vai, né, atualizar um Deus que não muda? Então, a Bíblia realmente, de fato, é um livro atual. Por mais que tenha sido escrita há tanto tempo, a Bíblia ainda é atual. Isso nos dá certeza, isso nos dá confiança de que Deus é um Deus fiel, é um Deus que não muda, né? É um Deus imutável. E Deuteronômio volta lá no Antigo Testamento. Deuteronômio vai falar um pouco sobre isso, 17. Olha, abri aqui na página. Deuteronômio, no capítulo 17, no verso 19, diz assim, olha só que interessante. Trará, né, que tá falando, né, algumas coisas pro povo ali, né, de Israel, quando estava no deserto. E diz assim, no capítulo 17, verso 19. Trará sempre essa cópia consigo, e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos os seus decretos. Deuteronômio diz que a gente tem que ler a Bíblia todos os dias. Quantas vezes nessa semana você abriu a sua Bíblia para ler? Para ouvir o que Deus tem para falar para você? Porque embora a Bíblia tenha sido escrita por pessoas, ela é a palavra de Deus, sabe? Que orienta o rumo da sua vida. Quantas vezes, nem vou falar no dia, eu vou falar na semana, vou falar nesse ano, nesse mês. Quantas vezes você abriu a sua Bíblia, sem ser aleatoriamente, vou abrir aqui, vou ler um negócio aqui, ó. Tem gente que faz assim, abri a Bíblia, vou ler um texto. Olha só, vamos ver outra coisa aqui. Uma coisa bem aleatória. Olha só. Ele estava na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Né? Se você pega um texto isolado, às vezes você não consegue entender. Por isso que a gente tem que estudar a Bíblia, né? Ver um texto mais para frente, um texto mais para trás, e você vê que, olha só, a gente leu textos do Novo Testamento e do Antigo Testamento de pessoas que têm mais de 1000 anos de diferença, que escreveram sobre a mesma coisa. Em Apocalipse diz que Deus não muda. Em Isaías diz que a palavra de Deus permanece para sempre. Então, isso nos ajuda a ver que a Bíblia realmente tem validade. A Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, Deus escreveu a Bíblia para poder falar para você, para poder mostrar o que Ele fez, para poder te ver um dia, para que Ele te vê, mas para que você possa encontrar com Deus um dia. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Soprada realmente por Deus. E eu quero te dar uma tarefa durante essa semana. Você vai abrir a sua Bíblia. Não vai ser aleatório. Abre a sua Bíblia em um salmo, né? Salmos é um pouco mais fácil da gente entender e da gente meditar. Abre um salmo que você já ouviu falar, que você gosta. Salmo 23 é muito conhecido, né? Salmo 91. Mas abra a sua Bíblia todos os dias. Pelo menos um versinho por dia. Um versinho que seja de fácil entendimento. E se você não entender também, a gente pode conversar sobre esse verso depois. Mas abra a sua Bíblia todos os dias. Sabe? Ouça o que Deus tem para falar para você, porque Deus está ansioso para conversar com você. E o jeito que Ele consegue conversar com o ser humano é através da Bíblia. Ele inspirou pessoas para que Ele pudesse conversar com você. E Ele deixou a sua palavra, Ele deixou a sua vontade escrita, expressa na Bíblia. Ela é atual. A Bíblia nunca deixou de ser atual e nunca vai deixar de ser atual, porque Deus é um Deus atual, Deus é um Deus imutável. E ela foi inspirada por um Deus atemporal. Né? Nós temos tempo aqui nessa terra, Deus não. Deus é um Deus atemporal. Ele conhece as pessoas, Ele conhece você melhor do que ninguém. Afinal de contas, Ele criou você. Então, Ele conhece cada parte do seu corpo, cada pensamento que você tem.
Ele conhece as suas dificuldades também, sabe? Ore a Deus e fala assim, Senhor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Eu tô tão cansada. Nossa, eu tô tão cansada. Priscila, tô tão cansada. Eu tenho uma filha de 7 anos com uma energia que, meu Deus, vai até a lua e volta. Eu tenho uma bebezinha de 9 meses que demanda de mim o dia inteiro. Sabe, quantas vezes eu passo, às vezes, um dia sem abrir a Bíblia, sem meditar em alguma coisa. Não sou perfeita. Eu erro tanto também. Mas Deus é um Deus de amor tão grande que Ele ainda espera você todos os dias. Porque Ele, mais do que você, está ansioso para falar o que você precisa ouvir. Palavras que realmente importam, que vão mudar a sua vida, que vão te levar a uma vida muito mais do que essa vida, sabe, temporal do que a gente vive aqui. Quando a gente se permite ouvir a voz de Deus, a gente tem a oportunidade de viver uma vida plena, de viver uma vida com esperança, de viver uma vida guiada, realmente, por quem é o único que pode mudar a nossa vida. As coisas vão passar, tudo passa. A minha filha vai fazer 9 meses, ela nasceu ontem. E ela já tem 9 meses, ela já tá engatinhando quase, sabe? Já tá ficando em pé, já tá comendo, já tá ficando um pouco mais independente. Deus é o único que pode realmente mudar a sua vida para melhor e para sempre. Se você se permitir, né, realmente abrir o seu coração e abrir a sua mente para o Espírito Santo, você vai ver que a Bíblia tem grandes verdades para a sua vida. E que esse é um livro. Você pode ler todos os livros do mundo, mas o único livro que vai mudar a sua vida de fato é a Bíblia Sagrada, porque ela foi escrita, inspirada por Deus, por um Deus que te criou e que ama você e que está ansioso para falar com você. Espero que você leia mais a sua Bíblia, abra mais a sua Bíblia, se conecte mais com Deus todos os dias e se acostume com o que Deus tem para falar para você. Você vai ver que a sua vida vai mudar daqui para frente. Semana que vem a gente volta com outro estudo. Um pouquinho mais agora a gente vai estar mais acostumado com a Bíblia, como procurar as coisas, como achar, sabendo que a Bíblia tem validade até hoje, que não precisa ser atualizada. A gente vai estudar sobre outro assunto semana que vem, são estudos curtinhos, mas eu espero que você se aprofunde mais ainda nesse estudo. Se você tem alguma dúvida, manda uma mensagem, fala, tô com dúvida em tal, outra. A gente vai tentar responder, tá bom? E essa interação é bem legal pra gente crescer e ter a certeza de que Deus tá guiando a nossa vida. Combinado? Um abraço pra você e até semana que vem.